Bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira videoaula da nossa disciplina Gerenciamento de Crise e Primeiro Interventor do curso Formação de Cabos EAD 2016, quarto módulo. Como já me apresentei anteriormente, sou o capitão PM Cavalcante, estarei com os senhores nessa empreitada deste módulo. Bem, senhores, nossa primeira videoaula vai tratar sobre a introdução da nossa disciplina e o primeiro capítulo previsto na nossa apostila, que será gerenciamento de crises, onde veremos alguns fatos históricos, algumas ocorrências históricas, tipos de ocorrência de crise, que tipo de situação é considerada uma ocorrência de crise, e por fim o conceito de gerenciamento de crise, que nós vamos destrinchar ele e explicar as palavras-chave desse conceito. Primeiramente, senhores, quem que é a instituição responsável para atendimento de uma ocorrência crítica, ocorrência de situação de crise? Bem, primeiramente, cabe ressaltar que em situações de crise, só existe uma instituição que irá lidar com ela, que é uma das polícias. O que vai diferenciar é exatamente o ponto crítico. Se o ponto crítico, o local da ocorrência, é conhecido, logo, nós, policiais militares, nossa instituição Polícia Militar, irá atuar. Ou seja, ponto crítico conhecido, ocorrência da Polícia Militar. Ponto crítico não conhecido, ocorrência da Polícia Civil, se aquela ocorrência for extorsão mediante sequestro. Certo? Então, somente nessa hipótese a Polícia Civil irá atuar. Existe uma situação também na qual o Corpo de Bombeiros ele atua, que é o caso de tentativas de suicídio. Tivemos aqui em Porto Velho várias tentativas de suicídio, alguns suicídios também, onde as pessoas, as vítimas subiam, suicidas subiam nas torres de telefonia celular e de lá ficavam naquela situação de se joga ou não se joga, se tira sua própria vida ou não. Não está cometendo nenhum crime, mas, porventura, temos a instituição responsável para atendimento de ocorrência deste tipo, que pode ser atendido tanto pelo Corpo de Bombeiros, que nós temos negociadores formados no bombeiro para esse tipo de ocorrência, como também poderá ser atendida por policiais militares. Passada essa fase de quem que é a instituição responsável, veremos aqui alguma situação histórica do gerenciamento de crise. Então, em 1972, na Alemanha, mais especificamente na cidade de Munique, nós tivemos uma Olimpíada, onde tivemos uma situação, foi um marco, um divisor de águas para o gerenciamento de crise. Então, até aqui, esse vídeo eu vou colocar para vocês. Ele tem 9 minutos, eu não vou colocar aqui na videoaula, ele está até pronto aqui para se passar, mas são 9 minutos e se passar daqui vai ficar muito extenso, então assistam, eu vou deixar lá na pastinha de vídeos. Ele trata exatamente de que a polícia da Alemanha não estava preparada para esse tipo de ocorrência. Vocês vão ver que aqui, nessa situação, a Alemanha queria mostrar que tinha se superado da outra Olimpíada em 1936, onde havia a ditadura do Hitler e ele trouxe as Olimpíadas como se fosse uma demonstração de que o povo alemão era superior a todos os outros. E para demonstrar que tinha mudado a concepção ideológica política da Alemanha, eles acabaram tirando toda a parte de segurança, Então não tinha policiais armados na rua, se tinha poucos. A Vila Olímpica ela não estava tão segura, Inclusive a própria comitiva dos atletas israelenses já tinham solicitado mais segurança, devido exatamente à possibilidade de atentados. E, infelizmente aconteceu esse fato. Mas por que eu trouxe esse fato para vocês, além de ele ser divisor de águas? Nós temos esse ano, aqui no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, as nossas Olimpíadas no ano de 2016. Poucos dias aí para começar. E é um fato preocupante. É um fato preocupante. Será que estamos preparados para isso? Será que não será uma nova Munique?
Esperamos que não, né? Estamos orando para que não seja. Mas devemos ter a preparação adequada, né? Trabalharmos para que não aconteça esse mesmo tipo de episódio em um grande evento. Sabemos que todos os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil nesse período, mais especificamente para a cidade do Rio de Janeiro. Então, para isso, nós temos que estar preparados. Né? E como vemos, né, quem trabalha na rua, como os senhores, né, a maioria dos policiais, que é a nossa atividade fim, nós vemos inúmeras ocorrências, inúmeras vezes a gente se depara com ocorrências que não são corriqueiras. Né? E temos que estar preparados para atender esse tipo de ocorrência. Certo? Então, nas situações em que se faz necessário, né, a presença policial, é exatamente quando se há uma ilegalidade, quando se há uma intervenção de terceiros na normalidade da vida das pessoas. Num roubo frustrado, num roubo normal, né, numa briga, numa tentativa de suicídio. Então existem situações corriqueiras, briga de marido e mulher, acidente de trânsito, furto, roubo em estabelecimento comercial que não haja, né, reféns. E existem as situações que não são corriqueiras, não é normal se acontecer. Tem uma grande incidência? Tem, mas não é corriqueiro, não é normal. Então, existe essa situação de nós estarmos preparados tanto para situações corriqueiras como para situações que não são corriqueiras. Certo? E nós temos que estar preparados a isso. E não devemos atuar somente pela boa vontade de resolver. Eu sou rústico, eu sei, sou experiente, eu não sei quantos anos de serviço, eu sei como é que já fez isso, fulano de tal já passou por isso, assistiu a ocorrência assim, assistiu o vídeo, assistiu o filme que tratava sobre isso. Nós temos inúmeros filmes, né, que está na nossa apostila, alguns filmes elencados para que os senhores assistam, se houver interesse. E eu sei como se resolve. Então a gente não pode ir por esse ponto. Nós temos que estar tecnicamente preparados, temos que ser profissionais no atendimento de ocorrências de crise. Algumas ocorrências de crise no Brasil, senhores. Então nós tivemos várias ocorrências de crise no Brasil. Primeiro, o voo 375 da VASP, né, em 88, onde saiu daqui de Porto Velho e em determinado momento foi tomado, né, esse avião, e a intenção do sequestrador deste avião era jogar este avião lá no Congresso Nacional, né? E graças a Deus não houve êxito, né? O piloto conseguiu pousar em uma outra pista. Infelizmente nós tivemos um refém aí que foi morto, que foi o copiloto, e a ocorrência foi resolvida pelo COT da Polícia Federal, né, onde houve a intervenção, a invasão tática. Não houve invasão tática, houve intervenção durante a saída do causador do evento crítico. Né, e acabou que depois de um tempo ele foi internado, né, mas morreu por causas não da atuação policial, causas, né, contrárias à atuação policial. Adriana Caringe, né, uma outra ocorrência muito desgastante para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde era uma professora que estava sendo tomada refém por um casal, né, e houve atuação policial, né, um tiro de comprometimento, uma alternativa tática, né, onde infelizmente atingiu o causador do evento crítico, mas também atingiu a refém e acabou ocorrendo a morte da refém. No Carandiru, 92, a rebelião do Carandiru, onde houve a intervenção da tropa de choque de São Paulo, aí houveram 111 mortos, né, no Carandiru. Rebelião no presídio em Aparecida de Goiânia, onde em março de 96, onde houve uma situação que a gente vai debater em aulas futuras, né? Exatamente
Quem será o gerente da crise? Quem é o responsável por gerenciar tal crise? Quando você coloca pessoas não técnicas, eu sou autoridade, então eu vou gerenciar essa crise. Quando você coloca pessoas não técnicas, acaba acontecendo o que aconteceu no presídio em Aparecida de Goiânia, que foi exatamente o judiciário, quase a cúpula toda do judiciário foi até o local, resolveram entrar no presídio para negociar junto aos detentos e acabaram sendo tomados como reféns. Eldorado dos Carajás, em 96, no estado do Pará, uma reintegração de posse onde a tropa não estava preparada para aquela situação crítica, e houve também um desgaste muito grande para a polícia militar. Uma bomba que explode em avião que ia de Vitória para São Paulo, em 97, uma situação crítica também. Ônibus 174, aí quase todos nós acompanhamos, Os mais jovens pode ser que não tenham acompanhado, mas eu lembro muito bem desse caso, onde uma professora acabou sendo atingida pelo disparo do policial, que interviu sem atentar para a doutrina, sem ordem para atuar, e acabou tendo o desfecho que teve, refém morta e após o sufocamento do causador do evento crítico dentro da viatura. E a questão do Silvio Santos, A filha do Silvio Santos foi tomada refém em 2001 e houve a intervenção, houve a negociação do governador de São Paulo, com o causador do evento crítico. E aqui é interessante, nós vamos ver no nosso último capítulo, que a respeito da síndrome de Estocolmo. A filha do Silvio Santos, ela desenvolveu essa síndrome de Estocolmo, para com o causador do evento crítico. Isso é normal acontecer. Inclusive, nós temos que estimular que essa síndrome ela seja desenvolvida entre o causador e os reféns ou vítimas. Não podendo haver essa evolução, esse surgimento dessa síndrome para com nós policiais. Isso pode acontecer. E isso o gerente tem que estar, dentro da crise, tem que estar bem atento para que, se acontecer, ele faça a substituição imediata ou do primeiro interventor ou do negociador que esteja à frente das negociações. Qual que é a ideia de você ter cuidado para com esse tipo de ocorrência? É exatamente isso aqui. Como que ela vai ser noticiada? As ocorrências críticas. Vejam bem, março de 90, qual foi a situação que nós tivemos? Adriana Caringe, olha só como foi noticiado. Tiro de fuzil do cabo da Polícia Militar mata professora depois de atingir o assaltante Gilberto Palhares. Logo após o tiro de Furlan, a polícia invade a casa e extermina os dois assaltantes. Vejam bem como que é colocada a imagem dos policiais, a imagem da instituição, quando não se há cautela, cuidado e seguimento da doutrina. Em 92, houve a rebelião no Carandiru. Vejam como escreve a imprensa a respeito. 111 presos são mortos a facadas, pauladas e tiros a queima-roupa depois que a tropa de choque da Polícia Militar e seu comandante, Coronel Biratã, na época, terceiro, invadem o pavilhão 9 da casa de detenção para debelar uma rebelião. Ou seja, o que deixa transparecer que os policiais foram lá, mataram a facadas, mataram a pauladas e a tiros a queima-roupa. Depois que a tropa de choque da Polícia Militar e seu comandante adentraram ao pavilhão para debelar uma rebelião.
Então observe como que é noticiado, né? Então por isso nossa cautela, né, durante o atendimento de ocorrências, para seguir, né, a doutrina, certo? Senhores, na nossa disciplina nós vamos estar seguindo essas duas obras, né? A primeira obra aqui do nosso policial federal, né, o Salinhaque, negociação em crise, que é completa no que diz respeito a gerenciamento de crise, e principalmente a nossa base maior foi a obra do capitão Marco Antônio da Silva, da Polícia Militar do Estado do Paraná, né, que é a primeira intervenção em crises policiais. Nós vamos estar seguindo essas duas obras, né? Quem queira adquirir, né? Essas são as obras disponíveis. Senhores, beleza. Eu não sei nada de gerenciamento de crise. Como que é o atendimento? É feito por maioria de quem não conhece a doutrina, através do improviso. É isso? Ah, não. Vou improvisar. Surgiu a ocorrência do improviso, deu certo. Amadorismo. Nunca passou, só pelas experiências dos outros, eu vou lá e vou fazer. Jeitinho brasileiro, né? Não sigo nada na hora. NHS. Famoso NHS. Na hora sai. Infelizmente, ou felizmente, né, muitas ocorrências elas dão certo e acaba nós tendo visão delas de que é o correto. Mas foi feito através do improviso, do amadorismo, do jeitinho e principalmente nesse achismo aqui, ó, NHS, na hora sai. Muito perigoso. Alguns tipos de ocorrências, senhores, que diz respeito a serem ocorrências de crise, não corriqueiras, não normais, né, para nós policiais atendermos, mas que devemos estar preparados para tais. Roubos ou crimes frustrados, né, que tenha reféns envolvidos. Sequestro de pessoas, extorsão mediante sequestro, que aqui quem atua, nós já deliberamos mais à frente, que é a Polícia Civil. Não que a Polícia Militar também não vá trabalhar. Também vá, mas a responsabilidade é da Polícia Civil. Rebelião em presídios. Rebelião aí, essa foto retrata o que aconteceu no nosso presídio aqui em Porto Velho, né? Urso Branco. Atos terroristas, né? Também ocorrência crítica, ocorrência de crise. Ocorrências com artefatos explosivos. Suicidas, né? Todas essas ocorrências são tipos de ocorrência de crise, além de ocorrências na qual você se depara com mentalmente perturbado, uma pessoa que não está no seu equilíbrio normal, né? Que haja ou não reféns envolvidos, invasão de terras, movimentos sociais, grupos sociais, foragidos durante o acompanhamento, eles entram, né, em uma mata. É uma ocorrência crítica na qual você vai ter que ter tropas especializadas para atuarem, e dentre outras, tá? A gente vai estar debatendo com os senhores a respeito disso, né? Bem, senhores, conceito de gerenciamento de crise. Vamos lá. Aqui é importante a gente frisar bastante. Então, o FBI, a escola do FBI foi que desenvolveu parte da doutrina, iniciou a doutrina de gerenciamento de crise. Ele descreve como gerenciamento de crise, que a gente vai estar tratando aqui como GC, né? Como GC. Ele trata que gerenciamento de crise é o processo de identificar, obter e aplicar os recursos necessários à antecipação, importante aqui, ó, antecipação, prevenção
e resolução de uma crise. Então observe que recursos necessários. O que você tiver disponível, você vai empregá-lo para uma ocorrência de gerenciamento de crise. E nós temos que trabalhar para anteciparmos essas crises para que ela não aconteça, fazer as prevenções para que essas crises não aconteçam, e se caso aconteça, nós iremos trabalhar para resolver essa crise. Nós teremos um epílogo da crise. Epílogo da crise, que é exatamente a solução dessa crise. Para isso, nós teremos que utilizarmos um processo para identificarmos, obtermos informações e aplicar os recursos necessários, tanto para anteciparmos e prevenirmos, como também e principalmente, pois aqui teremos vidas envolvidas, resolvermos esta crise. Certo? Então esse é o conceito de gerenciamento de crise para o FBI. Houve uma evolução nesse conceito, né, onde ficou um pouco maior, se enquadrando, né, com a nossa situação atual. Bem, gerenciamento de crise, né, acabou sendo desenvolvido esse conceito sem perder a essência inicial do conceito do FBI. Então, gerenciamento de crise é o processo de identificar, obter e aplicar. Observe, aplicar em conformidade com a lei vigente. Então, tudo que você vai fazer no gerenciamento de crise tem que estar em conformidade com a lei. As medidas estratégicas adequadas para a resolução do evento crucial, a fim de preservar a vida e a integridade física dos envolvidos. Então, a maior prioridade nossa no gerenciamento de crise é exatamente as vidas. Nós vemos que tem uma prioridade, né, entre as vidas. Existem vidas mais importantes para a doutrina do que outras vidas. Isso a gente vai ver em nossa aula, em aulas posteriores. E a aplicação da lei e o estabelecimento da ordem pública. Então observe, houve uma adaptação, houve uma situação de evolução do conceito, mas a essência continua a mesma. Só houve um encaixe, né, para que tudo fique enquadrado dentro da nossa legislação. Nós devemos estar preparados, senhores. Devemos estar preparados para atendermos às demandas sociais e atendermos esse tipo de ocorrência que venha a surgir. Todos nós. Certo? Para isso, né, sabemos que as crises, né, as situações de crise, elas reduzem a capacidade, né, do ser humano de raciocínio, o estresse fica aflorado, né, devido à situação crítica, devido a estar envolvido numa situação crítica. Nós, policiais militares, temos que estarmos de forma imparcial, não devemos nos envolver na ocorrência. A partir do momento que você se envolve, você acaba perdendo o foco do nosso objetivo principal, que é preservar a vida, né? E também ficar em local seguro. A gente vai debater isso bastante mais à frente. Nossa principal meta aqui é solucionar, né, aquela crise sem perdas de vidas humanas. E aí, quem toma essa decisão? Seja de preparar, ficar preparado, ou lá no local da ocorrência, para que tudo fique organizado. Bem, senhor, a gente vai ver
né, que existe uma pessoa responsável, tanto nesse primeiro contato com o evento crítico, como também após o acionamento de toda a estrutura de gerenciamento de crise, né, para fazer essa organização, certo? Então, primeiro quem toma o primeiro contato com o interventor, depois vem a equipe de apoio, aí por fim vem o gerente da crise, que é a autoridade, né, responsável, e acionamento das equipes especializadas, enfim, existe toda, né, essa situação que ambos estarão, né, atuando na ocorrência em si. Tudo visando, senhores, tudo que vai se visando num gerenciamento de crise é exatamente para se obter uma solução, né? E caso haja quebra nessa situação de estarmos preparados, né, os resultados de nossa incompetência, que podemos chamar assim, nossa incompetência, passa a ser, né, vista de forma imediata. Mesmo porque ou alguém vai sair ferido ou alguém vai sair morto, né, de uma situação crítica, se você comete algum tipo de erro que possa ocasionar esse tipo de situação. Então nós devemos estar sempre preparados para tais situações. E muitas dessas vezes, né, as consequências de uma resposta mal dada, né, ou de forma que não houve preparação ou ilegal, acaba gerando uma situação mais crítica ainda, trazendo, né, resultados extremamente deturpados de toda uma instituição, um resultado desastroso no que diz respeito à organização policial militar. Certo? Então aqui nós encerramos esse nosso primeiro contato, essa nossa primeira videoaula. Né? Qualquer dúvida, a gente vai estar abrindo um fórum de dúvidas e eu fico à disposição, né, tanto em nosso ambiente virtual, como também nos contatos já passados para os senhores. Muito obrigado, né? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Até mais.